É impossível alguém que ame o futebol, como a gente aqui ama, não se emocionar. Ian Diomandé, atacante de 19 anos da Costa do Marfim, ponta direita do Leipzig da Alemanha, escreveu nas vésperas da Copa do Mundo, estreando pela sua seleção, uma carta para sua irmã. É impossível alguém que ame o futebol, como a gente aqui ama, não se emocionar. Por respeito, inclusive a nós mesmos do canal, a gente não vai conseguir ler essa carta aqui no vídeo, mas a gente achou interessante disponibilizar e colocar, fazer uma menção aqui a essa carta que o atleta escreveu para sua irmã. Então, pausa o vídeo, lê e depois continua com a gente aqui pro resto do conteúdo. Vamos lá, Eric, então, pro nosso resumo da primeira rodada aí da Copa do Mundo, que acabou aí. Então vamos fazer um resumo aí. E eu queria te perguntar, quem foi que te surpreendeu positivamente nessa primeira rodada? Surpresa tanto com um jogador em específico, mas com uma seleção primeiro, foi a Argentina. Tanto o Messi jogando muito, como sempre, né, que a gente espera dele, mas a seleção em si dando a vida por ele, como foi na última seleção, na última Copa, que acabou com a Argentina campeã, né? Eles vieram, parece, com a mesma sede, né? A mesma gana. A mesma sede. E é engraçado porque na Copa passada, eles tomaram um susto na primeira rodada perdendo para a Arábia Saudita, né? E parece que eles vieram para um 7-0 aí nessa. Eles não querem deixar um mínimo fio não querem deixar escapar, não querem dar uma mínima margem, né, pro erro. Isso é muito interessante, né? Pois é, o pessoal veio querendo. E outras seleções também, a Alemanha, né, meteu outro 7-1, outra goleada histórica. Pegaram uma seleção mais fraca, né, mas mesmo assim, acho que era estreia de Curaçao, né, na Copa do Mundo. Sim. Acabaram entrando pra história, literalmente. E de outra seleção, Inglaterra também, né, muito bem. Harry Kane dando show. Inglaterra forte, madura, né? O time é maduro, assim. Até os jogadores que têm pouca idade, eles parecem ter uma mentalidade. Né? A gente vê isso muito assistindo a Premier League, assim, que os jogadores, eles têm uma mentalidade diferente, parece, né? A gente acompanha o futebol brasileiro aqui também e parece que é muito... Essa preparação mental e psicológica, ela fica muito em último caso aqui, né, no Brasil. E talvez até na América do Sul, em geral. A gente tem o próprio caso aí da seleção brasileira, né? Que parece que contratou... incorporou um psicólogo esportivo só nas vésperas agora da Copa. Porque o Tite parece que nunca trabalhou com psicólogo esportivo. É algo assim, a seleção há anos não tem psicólogo esportivo. E eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estudar sobre isso, já fiz um curso sobre psicologia esportiva, e a gente sabe que esse profissional, ele, diferente de um psicólogo clínico ali, né, que é aquele terapeuta do dia a dia, ele está preparado para situações específicas do esporte de alto rendimento, né? Ele está preparado para lidar com o jogador que está sofrendo essas pressões específicas da torcida, da família, do próprio ambiente do clube ou da seleção, dos companheiros, às vezes pressões próprias, e esse profissional está preparado para lidar exatamente com isso. Então é indispensável, é que nem um preparador físico. Como é que não vai levar o preparador físico, né? Sim, Pô, me fugiu a palavra. É um profissional tão necessário quanto um preparador físico, um preparador de goleiro. É indispensável. Mas a gente vê os jogadores ingleses assim, muito, muito maduros, né? Tu vê o Bellingham aí, tem pouca idade, já joga num grande clube, né? No maior clube do mundo, e tem essa maturidade para vestir a camisa da seleção inglesa, que é uma seleção também, uma camisa muito pesada, muito pesada. Eu vou dar os meus aqui, os meus que me surpreenderam. Tem dois aqui que eu agrupei, eu separei em dois grupos de positivo. Os dois primeiros é os Estados Unidos e o Japão, porque são os dois que basicamente participam muito de Copa. A gente está acostumado a ver eles em Copa, e eles geralmente são meio que azarão do grupo, assim. Eles são aqueles que vão brigar pelo segundo, e olhe lá, na Copa passada, se não me engano, era o Japão, não, mas aí era a Coreia. E aí, às vezes, também, o Japão mesmo tá cansado de ir para as oitavas e cair nas oitavas. Às vezes ele até cai num grupo mais ok, assim, tira uma dessas Dinamarca da vida, essas Sérvias da vida, e aí o Japão consegue passar em segundo. Mas aí caía nas oitavas, pegava uma seleção um pouco mais forte e caía. E aí agora eu pelo menos me surpreende ver o Japão batendo de frente com a Holanda, né? Arrancou um empate da Holanda no final do jogo, arrancou um empate, então me surpreende. E eu gosto do Japão, assim, eu sou entusiasta do Japão. Eu acho legal ver uma seleção assim como o Japão, que de certa forma já tem a sua tradição no futebol e participa bastante de Copas, e ter essa, também é um país que está cada vez mais revelando jogadores para o futebol de alto rendimento, principalmente no futebol europeu. E aí tu vê o Japão batendo de frente com a Holanda, né?
que é uma seleção que já foi 3 vezes, eu acho, vice-campeão mundial. E o outro é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é meio que esse azarão, só que os Estados Unidos pegou o Paraguai e fez parecer brincadeira, dominou o Paraguai. Socou 4-1 no Paraguai, os Estados Unidos aí que é um dos anfitriões, né, da Copa, e dominou o Paraguai. E o Paraguai, de certa forma, é um time que tem também a sua história futebolística, né? E aí o outro grupo, eu separei 3 times no outro grupo, que é o Congo, o Cabo Verde e a Costa do Marfim, que são 3 seleções africanas, né? A Costa do Marfim, de certa forma, até ela tá no meio dos 2 grupos. Ela poderia até estar com os primeiros ali. Só que ela pegou também o Equador, que também é um patinho feio aqui da América do Sul. Talvez se a Costa do Marfim tivesse complicado, que nem o Japão, complicado uma Holanda, complicado um Portugal da vida, aí talvez eu até botaria ela um pouquinho mais pra cima. Mas como ela ali ganhou do Equador e também não jogou tão bem assim quanto os outros 2, eu botei ela no grupo de baixo. Cabo Verde empatou, segurou o empate com uma das maiores favoritas a ganhar essa Copa. E o Congo também fez a mesma coisa. Arrancou o empate ainda fazendo gol, né, em Portugal. Saiu perdendo e ainda conseguiu arrancar o empate e segurou todo o segundo tempo com o Portugal. E pra mim, Portugal e Espanha estão entre esses 4 favoritos a ganhar a Copa, né? Então esses são as minhas surpresas positivas. Não fui muito por esse teu lado aí dos mais favoritos, assim e tal. Tentei pegar uns que às vezes nem ganharam aqui, como estão aqui, né? Nem ganharam, empataram. Mas pela expectativa que eu tava deles, né? Sim, teve alguns, por exemplo, a Espanha, eu não coloquei na lista porque eu achei um jogo muito soberbo deles. Parecia que eles achavam que iam apertar um botão e ganhar a qualquer momento. E não foi assim. Muito, muito pelo contrário. Sim. Os Estados Unidos, eu esqueci de falar dos Estados Unidos. Tá louco, jogaram demais. Jogaço dos Estados Unidos, né? E as tuas decepções aí, quais foram? Queres me falar as tuas primeiro? Pode ser. As minhas decepções vai pela mesma linha. Eu também separei em 2 grupos. Portugal e Espanha, no primeiro grupo, pelos elencos que eles têm e pela expectativa que se tinha pré-Copa, de que eles chegariam e papariam todo mundo. 2 das maiores favoritas a ganhar a Copa. Pela geração que tem, Portugal, lateral dos 2, o meio-campo do PSG, campeão da Champions, e o lateral esquerdo. Aí tu pega o Bruno Fernandes, eleito o melhor jogador da Premier League. Cristiano Ronaldo, um dos maiores da história. Rafael Leão, camisa 10 do Milan. Pô, Pedro Neto. Seleção de monstro, né? A linha defensiva também muito boa, o goleiro muito bom. Pô, falou com baita time, João Cancelo do Barcelona. A Espanha, nem se fala. Geração, uma baita de uma geração, né? Só jogador titular e protagonista nos seus times. E as 2 tropeçaram logo na estreia. Aí tem uma coisa que assim, ó, tem um dos livros do Pep Guardiola que ele fala isso, que às vezes a melhor coisa que tem durante um campeonato é que tu encontre alguém que realmente te derrube o cavalo. Porque se tu segue numa linha de tu bater e nunca apanhar, tu começa a achar que tu não tem problema. E aí a vitória ela vai te colocando em cima do salto cada vez mais. E aí chega um momento, principalmente, o Pepe falava isso, principalmente nas competições de mata-mata. Porque às vezes tu passa toda a classificatória bem, tu pega as 2 primeiras rodadas de mata-mata bem e tu chega numa semifinal, como aconteceu com ele, com o Bayern, em 3 oportunidades, e tu cai logo na semi. Porque tu já tava muito bem, tu chega na semi, tu pega o bicho papão e tu cai. E aí não tem o que fazer, mata-mata é mata-mata. Não tem mais 3, 4 rodadas pra te recuperar que nem é na liga, né? Então a história vai nos mostrar se o Congo e Cabo Verde não foram justamente essas oportunidades que a Espanha ou que Portugal tiveram de perder a soberba, né? Como tu falou, de botar a sandalinha da humildade. E aí daqui um pouco no treino, o Roberto Martínez e o esqueci o nome do treinador da Espanha, daqui um pouco eles podem, no treinamento, consertar coisas que eles identificaram contra essas 2 equipes bem inferiores a eles. Então, a história vai nos dizer. Daqui a algumas semanas a gente pode voltar aqui e analisar exatamente isso, né? Mas a gente viu aí realmente um caso de achar que vai ganhar a qualquer momento e que pode fazer o que quiser. Eu achei a seleção de Portugal achei bem afobada. A Espanha estava com essa postura mesmo que tu comentou, assim, até de uma tranquilidade exacerbada, mas Portugal eu achei muito afobado, assim. Tomando decisões muito, muito afobadas. E aí no outro grupo, eu coloquei outras 2 seleções, que é o Brasil e o Uruguai. Porque o Brasil e o Uruguai até com uma diferença maior, porque o Uruguai pegou a Arábia Saudita. E o Brasil pegou o Marrocos, que hoje em dia é uma das maiores seleções africanas. Mas ainda assim eu não discuto.
Porque Brasil e Uruguai têm uma camisa extremamente pesada, uma história de futebol extremamente pesada. São dois países que a cultura, o futebol é o maior esporte nos dois países. E tem uma história em Copa muito pesada. E assim, ó, empatar, no meu ponto de vista, com essas duas seleções, não se justifica. Eu acho extremamente decepcionante, independentemente do momento que essas seleções vivem. Porque o Uruguai também trocou de técnico não faz muito tempo, é um ciclo conturbado, o treinador brigando com as maiores estrelas do time, aquela coisa toda. Brasil, a gente já sabe também, 4, 5 técnicos no ciclo, o treinador chegou, grande nome, os dois, assim, claro que o Bielsa não tem o currículo que o Ancelotti tem, mas todo respeito à história do Bielsa. O Bielsa é um baita de um treinador, e fez vários baita trabalhos, um cara que saiu do Uruguai, que é um país pequeno, para também fazer história na Europa, então tem que ter respeito a ele também, é um treinador de muito nome. Mas não se compara ao tamanho do Ancelotti, lógico. Mas um baita treinador, não é qualquer um. Não é que nem o Scaloni quando chegou na Argentina, um cara que ninguém conhecia. Não é a mesma coisa. É um cara uruguaio com nome. Então, eu acho que deveria também, assim, deveria ter mais segurança a seleção uruguaia. Porque é uma seleção com uma camisa muito forte e com bons nomes, assim como a seleção brasileira. De principais decepções, basicamente o Brasil, né? Inicialmente. Foi muito ruim, basicamente, a atuação do Brasil. Um ou outro, entre aspas, culpado ali. Mas o time em si não jogou muito bem, né? Não conseguiu encaixar, até por conta de mudar a formação no dia do jogo. Tava treinando com uma formação e no dia do jogo o Ancelotti mudou tudo. Mas, além do Brasil, a Espanha, como tu falou, que entrou nesse salto alto, achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento, e Cabo Verde não deixou barato. Portugal também, eu não achei tão soberba quanto a Espanha, mas parece que não encaixou. A seleção tem nomes muito bons, o meio-campo é o campeão da Champions, né? E parece que não encaixou, parece que no início eles estavam tentando jogar pro Cristiano Ronaldo todas as bolas e nada funcionava. E aí no segundo tempo parece que eles desistiram disso e queriam eles resolverem. E também não funcionou. Outra seleção que eu achei muito mal também foi a Bélgica, que empatou com o Egito, né? Não conseguiu, teve superioridade na partida, mas não conseguiu transformar isso em gol. É uma geração que está há tempos tentando encaixar e não sai do lugar. Tá sempre tenta e tropeça e não avança. A sensação que dá da seleção portuguesa é que é semelhante à seleção brasileira. Claro que talvez eles tenham jogadores que estão em momentos da carreira muito melhores, né, do que a seleção brasileira. Mas a sensação que dá, vendo o jogo, é que parece que tem que ligar uma usina para acender o fósforo. Parece que tem que se esforçar muito para conseguir fazer um mísero gol, assim. E aí eu não sei o que pesa mais, se é realmente o nervosismo, ou se é esse excesso de vontade, assim, que os caras parece que estão sempre um passo à frente, a cabeça tá à frente do pé, e aí acaba que o pé não vai pro lugar certo, né? E a outra seleção que tu falou foi a Bélgica, né? A Bélgica, eu acho que ela talvez está num momento parecido com o da Croácia, que já passou por esse ápice futebolístico do auge dos seus jogadores e tal, e aí parece que agora tá no envelhecimento da geração e tá com uma dificuldade de repor esses jogadores, né? De ter grandes nomes de novo belgas no cenário nacional, né? Assim como a Croácia. A gente, claro, tem um ou outro e tal, mas não se compara com vários jogadores de setores diferentes, que é o que forma de fato um time, né? Então parece a sensação que dá é que a seleção tá passando por esse envelhecimento também e não tá conseguindo repor a altura.